Bem-vindos a mais um Bíblia Toda. Estamos aqui na nossa 21ª semana, falando do livro dos Salmos, e agora contando a partir do Salmo 37 até o Salmo 57. 21 salmos essa semana para você ler. Olha, ó, dá para ler 3 salmos por dia, faz uma semana aqui. Salmos maravilhosos, salmos interessantes, salmos com textos que você talvez nem soubesse que estavam nesses salmos. Então eu te convido mais uma vez, põe para tocar aí no seu Spotify, no seu áudio ou vídeo player, os salmos cantados. Quantos salmos interessantes da nossa história aqui. Aliás, antes de falar do Salmo 37, que é o primeiro da nossa série, quero responder as perguntas da semana passada. Essas são interessantes aqui, hein? Primeira pergunta: por que levantai, ó porta, as vossas cabeças? Isso está no Salmo 24, versículo 9. Porta tem cabeça? O que ele quer dizer? Essa música que a gente cantava tanto aí no começo da igreja, né? Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Essa é a letra da música. Então, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Será que nós estamos chamando aqui os que são meio obtusos? Ô porta, levanta a sua cabeça? Não. Ele está dizendo aqui que o Rei da Glória vai entrar. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E esse Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. E ele repete então, versículo 9, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O que ele está dizendo aqui é que o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, ele é tão forte, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que não cabe na porta. Você tem que levantar a porta, a cabeça da porta. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Ou seja, aumenta a altura, levanta o umbral, alarga o caminho aí, o passo, porque entrará o Rei da Glória. Então essa é uma expressão que denota o Rei da Glória, o Senhor, ele é alto, ele é grande, ele é maior do que a porta que você tem. Você precisa aumentar o tamanho da sua porta. E aqui eu quero lembrar uma frase do nosso pastor Rolando, aí, não é dele, mas ele fala bastante, ele é boliviano, a igreja nossa da Bolívia, e ele fala sempre essa frase: mi sueño ya lo veo con cara de puerta. Ou seja, o meu sonho, eu já estou enxergando ele com uma cara de porta, quando você está materializando aquilo que você acredita. Uma porta se abre, ou seja, um novo tempo, uma nova entrada, uma nova oportunidade ou um escape. Porta fechada, prisão. Porta aberta, liberdade. Então, você levante a sua porta, aumenta a sua expectativa, deixa entrar algo maior. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Muito bem, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o Salmo 35. Na verdade, ela tem a ver com português e tem um fato aqui que creio que a maioria de vocês não sabe. Salmo 35, aqui no final dele, no versículo 25, ele fala assim: não digam em seu coração, eia, sus, alma nossa. Não digam, nós os havemos devorado. É óbvio que se você for olhar outras traduções, você vai entender esse eia, sus. O que quer dizer isso? Que interjeição é essa? Porque, obviamente, não está lá no hebraico, né? Eu fui olhar lá como é que essas coisas se escrevem no hebraico original, ou seja, na maneira como a Bíblia foi escrita. Óbvio que isso aqui é português, né? Quando você vai na Bíblia, no Salmo 35, no versículo 25, que no português está lá, eia, sus, alma nossa, no hebraico, obviamente, não está lá, eia, sus. A interjeição que eles usam é erra. Erra quer dizer ha, aham, ok, sim,
é um sentimento de afirmação, né? Que você não tem em português. No português, isso significa outra coisa, e é interessante esse significado, viu? Aqui fala da interjeição só como ha, mas no português, esse eia, sus, se você olhar outras traduções do português, vai entender que é uma interjeição de coragem, de força, dizendo, sim, é isso mesmo, concordamos, para frente, nós os havemos devorado, ganhamos, ahá, eia, sus. Português meio arcaico. Sabe de onde vem essa história? Temos aqui um hino que acho que você conhece muito bem, que usa essa expressão, eia, sus. Acho que eu vou me arriscar aqui, viu? Vou dar uma de jogador de futebol aqui, me arriscar a cantar a capela essa musiquinha, que você conhece a melodia, mas não conhece a letra. Vamos lá, vamos ver se eu consigo cantar para vocês aqui. Olha o que essa melodia tem como letra. Ela diz assim, ó. Espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumpri o dever, na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, o labor erguei do belo Brasil. Ei, sus, ó, sus. Ai, ai, ai. Que tal esse finalzinho? Ei, sus, ó, sus. Já sabe o que eu estou cantando aqui? Eu estou cantando a parte introdutória do hino nacional. E aí ele continua, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O comecinho que é só tocado, na verdade, tem letra. E olha só a letra que está aqui, hein? Eia sus, ó sus. Esse sus é uma interjeição, como aquele ahá, no hebraico quer dizer coragem, força, vai para frente. Eia sus. E essa é a interpretação do Salmo 35, ele está dizendo, não digam em seu coração, vai dar certo, ganhamos, nós os havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Então, como eu já falei a semana passada, Davi aqui dizendo, Senhor, não deixe os meus inimigos ganharem de mim. Nós vamos ver mais sobre isso aqui nos Salmos dessa semana, que, como eu disse, começa com o Salmo 37. Eu gosto muito desse Salmo. Ele tem uma passagem muito, muito famosa aqui, que é o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Músicas muito boas, uma das que eu mais gosto, escrita pelo Gerson Ortega, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então é um salmo muito musicado. Mas ele também tem outros versículos interessantes aqui, ó. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que isso é repetido nas bem-aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra. Tem até aqui uma interpretação interessante, né? Porque, veja, o judeu não tem a expectativa de ir para o céu. Não existem passagens no Velho Testamento, na história da Torá, que digam que quem for justo, que quem for correto, que quem servir a Deus, vai para o céu. Céu é o lugar onde só Deus mora. Ninguém nem pensa em ir para o céu. Como todos nós aqui cristãos falamos, quando morrer vai para o céu. A alma está com o Senhor nos céus. Os justos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, olha-se o negócio aqui. Versículo 10 é um versículo interessante. No versículo 16 desse salmo, ele fala algo que também é muito famoso. Já ouviu essa expressão? O pouco sem Deus, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Essa expressão não é um versículo, mas está quase aqui, ó. Esse versículo 16 do Salmo 35. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então é um salmo em que Davi está se fortalecendo nas promessas. É um salmo que ele está dizendo que vale a pena. E aqui então, para entender o contexto do salmo, o versículo 25. Fui moço,
E agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Um texto que já me suportou muitas vezes. Em época de dificuldade, em época de luta, em época de problema, você fala, não vai faltar. Está difícil, está apertado, não estou podendo fazer aquilo que eu gostaria, mas não vai faltar comida, não vai faltar cobertura, não vai faltar roupa, porque isso é promessa de Deus. Somos melhores do que lírios do campo, do que aves do céu. E aqui está dizendo, fui moço, hoje sou velho. Ou seja, Davi escreveu isso na sua velhice. Por isso você entende o contexto do Salmo 37, quando ele explica, paciência, espera aí, vai dar certo. Por quê? Porque eu já vi esse caminho, eu já passei por essas sendas e já funcionou. Então, versículo 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Repetindo mais uma vez aquele texto dos mansos dos justos, há recompensa para quem permanecer fiel. Este é o nosso Salmo 37 aqui, cantado por muitos dos nossos grandes compositores. Salmo 38. Salmo 38 é uma penitência. Mais uma vez, como eu disse aqui, os salmos eles são vivos porque eles refletem o estado da sua alma. E nesse momento, Davi não está aqui pedindo misericórdia diante dos inimigos que injustamente estão agredindo. Davi está se penitenciando pelos seus problemas, pelos seus erros e por Deus sobre a vida dele. Então, ele fala aqui, olha, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim. Essa expressão aqui, católica, né? O que é mais uma flecha para São Sebastião, que é o santo todo cravejado de flechas, como ele foi martirizado. Aqui Davi está falando isso. Deus, parece que as tuas flechas estão apontadas para mim. Por favor, não me repreenda. Ele fala, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. Davi está reconhecendo os seus erros, os seus problemas e dizendo, Deus, o Senhor resolveu me castigar. Está dura a coisa, está difícil para mim. As minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, mesmo em tempos de luta. Olha só, veja se você não se identifica com esse momento na sua vida. Versículo 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então, meu irmão, você está nesse momento em que está se sentindo exaurido, acabado, as minhas forças me faltam, o meu coração dá voltas, eu estou aqui girando, girando e pensando, e agora, e agora, e agora? Já não consigo enxergar direito. Hora de recitar Salmo 38, hora de declarar que Deus está lá, que Deus vale a pena, hora de ter a postura que Davi tem. Qual o segredo desse Salmo? Continuando aqui, ele fala, versículo 11, na tradução Revista e Corrigida, tem uma palavra também em português maravilhosa, essa quase ninguém vai conhecer. Ele diz assim, os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Propíncos. Eu quase pensei em fazer isso como pergunta aqui. O que é propínco? Ou, aliás, vou deixar, viu? Vira uma pergunta aí. Propínco. Os meus propíncos afastam-se da minha chaga. É só consultar o dicionário, é facinho aí, né? Mas fica para você gravar essa palavra, hein? Português. O que ele está dizendo aqui? Que todo mundo está contra ele e que ele está na pior. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem o que oferecer, somem os amigos. E as pessoas falam mal. Também os que buscam a minha vida me armam laços. Os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Gente falando mal de você. Pessoas armando laços contra você. Bom, meu irmão, minha irmã, você está nessa situação? Olha a resposta aqui de Davi. Mas eu, como surdo, não ouvia e como mudo, não abri a boca. Então esse é um segredo, uma postura aqui. Quando a coisa está ruim,
seja surdo e mudo, ou seja, não abra os seus ouvidos para palavras de acusação. Não abra os seus ouvidos para palavras de juízo sobre a sua vida. Assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque se você não ouve, você também não fala, não se lamenta, não murmura, não pragueja, não reclama. Porque a nossa tendência é reclamar. Que injustiça, que abandono, onde está Deus? Vimos aqui o caso de Jó, ele foi repreendido porque ele falou mais, apesar de ter toda a razão em não saber por que estava sendo tão castigado. Cuidado, se você está numa crise agora, meu conselho, seja surdo-mudo. Surdo com as palavras negativas, mudo com as suas próprias palavras e deixa como Davi o tempo passar, porque Deus vai dar libertação. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Não me desampares, não te alongues de mim. Então veja um momento em que você está pedindo para Deus chegar perto e para Ele vir em seu auxílio, vir em seu socorro. Agora, olha só o Salmo 39. Na sequência, o próximo, né, continua falando do cuidado com as nossas palavras. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ou seja, vou tomar cuidado com o que eu falo. Cuidado, muita gente na hora da ira, na hora da surpresa, na hora da decepção, abre a boca e blasfema, e xinga, ou então agride a pessoa que está ali ajudando. Cuidado, eu uso sempre essa frase, não suba na montanha da tolice, pega um megafone e abra a sua boca falando tudo, porque as palavras que você diz, as mensagens que escreve no WhatsApp, elas ficam. Depois você desce da montanha, acalma, não é bem assim, não era bem assim a história, as palavras ficaram. Então, a sabedoria desse Salmo 39, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Agora, veja que o Davi não está numa situação muito boa, não. Porque ele está falando isso, mas ele está se sentindo muito apertado por Deus. Versículo 5, eis que fizeste, está falando de Deus, os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Minha esperança está em ti. E ele vai falando aqui, e ele termina o livro, aliás, o Salmo, versículo 13, com uma palavra interessante, que na tradução aqui da corrigida está, poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Mas esse poupa-me aqui, quando você vai para o hebraico novamente, vê o que está escrito lá, está escrito, desvia o teu olhar de mim. A coisa está tão pesada que ele fala, Deus, dá um tempo. Deus, vai ver outra coisa. Num português coloquial de hoje me erra, deixa quieto. Deus, está demais aqui. Poupa-me até que tome alento. Deixa eu dar uma respirada. Não bate tão forte. Então veja a sinceridade de Davi para com Deus, que também é a sua sinceridade quando a coisa está apertando aí. Você pode orar assim para Deus, Senhor, dá um tempo, vai, dá um tempo, está demais a coisa aqui. Não estou aguentando. Desvia teu olhar de mim. O anterior está falando justamente o contrário, né? Chega perto. Momentos da sua vida. Vamos lá, Salmo 40. Salmo 40, na mesma sequência, ele está falando da paciência para com Deus. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também já lembro de música aqui. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e tremerão e confiarão no Senhor. Música antiga. Aliás, falando de música, eu estava até vendo na nossa biblioteca aqui, que você olha aqui atrás,
vários livros, né? Que é do Você Está no Papo, nosso podcast com o Paulo André. Tem um aqui que eu separei, ó. O livro do nosso querido irmão e amigo Azaf Borba. Ele esteve aqui, se você quiser ouvir, maravilhosa conversa com o Azaf. Você Está no Papo. Ele diz aqui, história por trás da música. Então, são 60 e poucas músicas que ele escolheu das mais de 700 que ele compôs para dizer como que foi feita a história. E muitas dessas histórias são os salmos. Salmos que ele canta, como nessa aqui, e que outros cantam, para que você também viva a mesma emoção, a mesma adoração e a mesma ação de graças. Esse foi o Salmo 40. Vou ver mais um com você aqui. Salmo 41. Cuidado de Deus para com os pobres. Salmo 41. Ele é interessante porque ele fala que o Senhor vai livrar e vai conservar em vida, vai abençoar na terra, não vai deixar com que eles sejam entregues ao seu inimigo. A quem? Àquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Então, está dizendo aqui que se você fizer as boas obras, se você tiver misericórdia do pobre, Deus vai ter misericórdia de você. E quando ele vai falando sobre essa perseguição, sobre essa luta, vem um versículo aqui muito interessante. Versículo 9 do Salmo 41. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que tal? Soou alguma coisa esse versículo aqui? Quem é esse amigo íntimo que se levantou, que comia do seu pão e que levantou contra ele o seu calcanhar? Essa é uma palavra profética, mais uma de Davi, falando de Jesus. E Jesus, então, quando vai falar de Judas que o traiu, e os discípulos perguntam, quem? Ele fala, aquele a quem eu der esse bocado de pão. Judas comia com Jesus, levantou-se um amigo, que ele chamou amigo, a que vieste? Amigo íntimo. Então essa é uma palavra aqui profética do que ia acontecer com Jesus e que Davi aqui coloca no Salmo 41, versículo 9. Eu quero terminar essa primeira parte aqui com o último versículo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Davi fala isso 3.000 anos atrás e continua de século em século, valendo. 30 séculos se passaram. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Continuamos mais tarde.